pessoal, que bom estarmos juntos mais uma vez. Que privilégio poder compartilhar a palavra de Deus nesses dias que estamos em quarentena, mas sabemos que Deus está conosco. Ele ouve a nossa oração, ouve a nossa voz, e Ele tem coisas novas para os seus filhos. Eu quero te convidar hoje a abrir comigo no livro de Atos, capítulo 7. Mas antes eu quero fazer uma retrospectiva do capítulo 6, que nós lemos o capítulo todo, e nós vimos o que é que aconteceu naquela situação. Você vai ver que houveram problemas por causa do crescimento da igreja. Todo crescimento traz problemas. E os discípulos foram colocados em xeque para que tomassem uma posição, e eles realmente tomaram uma posição, chamaram homens cheios do Espírito Santo, com algumas características, chamaram 7, e esses diáconos foram quem trabalharam na distribuição dos alimentos para as viúvas que estavam sendo esquecidas, e nestes 7 estava incluído Estevão, que era um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de fé, cheio de poder, fazia sinais e prodígios, e ele tinha uma marca especial, por isso que eu creio que ele foi destacado entre os outros apóstolos. E é interessante que nós vemos como que Deus usou a vida de Estevão, citando mais agora no capítulo 7, vocês vão ver como que ele foi usado por Deus. O versículo chave para nós é versículo 7, Atos 7, versículo 55, que diz o seguinte: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Este é o nosso versículo chave para hoje. O martírio de Estevão começa falando no verso 1 do capítulo 7, mas você vai ver que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. O que é um mártir? Um mártir é uma pessoa que sofre torturas, perseguição, por não renunciar à sua fé. E ele foi alguém que não renunciou à sua fé, foi ousado diante de Deus e Deus o usou poderosamente. Ele viveu de forma excelente e morreu de maneira exemplar. Sua vida foi irrepreensível, suas obras irrefutáveis, suas palavras irresistíveis. As pessoas paravam para ouvir o que é que Estevão tinha para falar. Estevão também foi um homem cheio de fé, de sabedoria, cheio do poder do Espírito Santo, foi um homem cheio de graça e poder. Agora vamos ver qual foi a defesa que Estevão fez diante do sinédrio, do povo judeu, em que ele estava sendo confrontado por aquilo que ele acreditava. Então ele fez a sua defesa e ele começou dizendo para esses governantes que ele tinha uma reverência a Deus, que ele tinha uma afeição por eles, ele os chama de irmãos, chama de pais. Olha que interessante as declarações dele para a sua defesa. E ele começou relatando tudo o que aconteceu, desde os patriarcas até Moisés, e Davi fala da reconstrução do templo, mas os argumentos que ele usou foi o seguinte: ele disse que a verdadeira adoração estava relacionada à lei de Moisés, mas que por conta da adoração de falsos deuses, de adorar o templo e não adorar o Deus do templo, eles se afastaram do Senhor e fez o que Deus não se agrada, que é adorar outros deuses, que é aí que vem a palavra idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Pode ser um objeto, pode ser um bem, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa que toma o lugar de Deus, é uma idolatria. Então, quais foram os resultados da defesa de Estevão? Ela gerou fúria e eles então ceifaram a vida de Estevão, porque Estevão foi muito direto e disse e chamou eles de assassinos e os acusou de terem matado o justo, que se fala referente
a Jesus. Agora, os principais personagens que Estevão menciona. Primeiro ele menciona Abraão, o pai da nação. Você vai se lembrar quando em Gênesis 12 o Senhor chama Abraão para uma terra que ele não sabia onde era. Deus o chama para que fosse pai de multidões. Ele tinha este propósito na vida de Abraão. Foi um chamado específico de Deus para sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor fosse mostrar. Também Abraão foi chamado de um homem de fé. Ele não sabia para onde ia, mas ele creu. Ele obedeceu à palavra de Deus, que era de ir. Muitas vezes é difícil você tomar essa decisão quando o Senhor te fala, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Terceiro foi que Abraão foi um homem de esperança. Apesar de não ter visto a sua promessa realizada, ele não duvidou da promessa. Ele acreditou que Deus poderia cumprir a promessa. Ele acreditou na palavra do Senhor. O segundo personagem que nós vemos, que Estevão relata, ele relata José. José, que foi estrangeiro e ficou escravo lá no Egito por conta dos seus irmãos terem o vendido, e ele então foi preso por conta de uma situação, de uma armadilha forjada contra ele, e José ficou ali no Egito, ele se submeteu, se humilhou, e Deus o levantou e o colocou como governador ali junto ao faraó. E quando ele se encontra com os seus irmãos que o venderam, diz que a Bíblia cita que em Gênesis 50, 20, vós na verdade intentaste o mal contra mim, falando para os seus irmãos, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José foi o libertador do seu povo e Deus o usou de uma maneira especial. O próximo personagem que Estevão cita é Moisés. Moisés foi o libertador do seu povo também, e Estevão ficou um pouco mais sobre a vida, falou um pouco mais sobre a vida de Moisés. Ele não quis faltar contra a vida de Moisés, mas ele citou 3 períodos. O primeiro período de 0 a 40 anos, quando Moisés cresceu no palácio, viveu sendo treinado e tendo a cultura dos egípcios. Ele então foi um homem que tinha ciência em todas as áreas. Ele era um homem forte, mas os seus irmãos o rejeitaram também. Interessante falar que Estevão cita a rejeição que houve do próprio Senhor Jesus, a rejeição que Moisés teve, e isso foi algo muito interessante na fala de Estevão. O segundo período de Moisés foi dos 40 aos 80 anos, quando Moisés reconhece que é fraco e foge para a terra de Midian, casa, tem filhos, e ele troca o Egito pelo deserto. Ele passa a morar no deserto e Deus aparece a Moisés numa sarça que ardia, mas não se consumia, e ele convoca Moisés para ser o libertador de Israel. Moisés dá as suas desculpas, mas o Senhor o incentiva, o motiva a ser o libertador de Israel. O terceiro período, que fala de 80 a 120 anos, quando Moisés aprende que Deus é tudo, que ele é o Senhor soberano, e ele vai ao Egito, liberta o povo de Israel da sua escravidão que estava vivendo. Bem, o quarto personagem, ele fala sobre Davi e Salomão, com respeito ao templo, em que eles construíram o templo. Davi não construiu, mas através de Salomão, e Davi tinha tudo pronto para construir o templo, mas o seu filho, que foi quem construiu o templo, e eles tiveram essa direção de Deus, mas Davi encontrou graça diante de Deus, e ele quis construir uma casa, mas foi o seu próprio filho que acabou construindo a casa para o Senhor, um tabernáculo.
E o argumento de Estevão é que o tabernáculo e o templo não foram edificados com o propósito de deixar Deus num espaço geográfico, Deus fechado, porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. O povo de Israel passou a adorar o templo no lugar de adorar a Deus. Como é interessante isso. Muitos passam a adorar apenas no templo e agora que estamos nas casas nós percebemos o quanto é importante nós adorarmos a Deus aonde a gente está. Seja na nossa casa, seja no trabalho, seja no caminho para o trabalho, seja aonde a gente estiver. Eu posso cultuar a Deus porque Ele não está fechado no templo, Ele não está fechado em quatro paredes, mas Ele está aonde nós estamos. O quinto personagem, ele não fala o nome de Jesus, mas ele cita o justo, que seria anunciado por todos os profetas, e ele então Estevão acusa os judeus de terem perseguido, ele denuncia os seus ouvintes e os acusa de serem culpados, de pecarem contra o Espírito Santo, contra o Messias e contra a lei. Ele diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo, rejeitando os seus apelos. Seus pais perseguiram todos os profetas e até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo Jesus. Eles se tornaram traidores e assassinos daquele que fora anunciado pelos profetas. E Estevão também cita que os judeus não obedeceram à lei. Então Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele confronta com vigor os homens que haviam matado Jesus. Encontramos no texto em questão o que aconteceu com Estevão. Ele tem um último olhar para o céu, ele tem um último testemunho por Cristo, ele vê a Cristo assentado à direita de Deus, ele suplica por si mesmo e ele ora pelos seus inimigos para que o Senhor pudesse ter misericórdia deles. Que homem extraordinário esse Estevão. Agora, depois do nosso encontro, no finalzinho, quando você passa por discriminação, perseguição, como que você reage? Olha a reação de Estevão. Estevão estava cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, e ele reagiu positivamente à palavra de Deus. Ele reagiu de uma forma sobrenatural e espiritual. Como que você reage quando você é confrontado? Segundo, ore para que o Senhor, através do Espírito Santo, o capacite a ter as mesmas atitudes de Cristo. Ter as mesmas atitudes de Estevão não é fácil para nós, irmãos. Mas que nisso tudo o nome de Jesus seja glorificado. Há um texto de Mateus 5, versos 11 e 12, que eu queria que você memorizasse, que diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós também seremos perseguidos, mas a atitude nossa é que vai fazer toda a diferença. Que Deus assim abençoe sua semana, abençoe o estudo nos grupos, nas casas, no trabalho, no comércio, aonde vocês estão se reunindo, temos estudos em clínicas, mas que o Senhor use a vida de vocês, e que seja um tempo especial do Senhor para a vida, e que o poder de Deus se manifeste, e que você viva cheio do Espírito Santo, para a glória do Senhor, que nós oramos e agradecemos por esse tempo que estamos juntos. Deus abençoe. Boa semana.